Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de matemática. Sou a professora Viviane e nessa aula vamos estudar sobre leitura e representação do espaço, as relações entre as formas no espaço e também sobre projeções ortogonais. Bom, bem sabemos que o espaço ele é composto por objetos e o espaço pleno ou o espaço real reúne pelo menos 3 dimensões. Quando a gente pensa em dimensões, a primeira coisa que vem à nossa mente está relacionada com o comprimento, largura e altura. Então, por exemplo, o espaço aberto, amplo, ele reúne essas dimensões, como também o espaço fechado, limitado. Eu consigo observar essas 3 dimensões. Vamos relacionar agora o espaço, a forma, as dimensões com a arte. Então, aqui nós temos um exemplo da estátua de Dom Sebastião, que é uma estátua edificada em 1973, Lagos, da autoria do escultor português João Cutileiro. Então, essa estátua está em Portugal. Como é uma foto, eu consigo perceber as 3 dimensões. A linha vermelha, que é a altura, né, da estátua, a profundidade e a largura. Vamos observar mais uma obra. Essa também é outra obra que está exposto no Museu Souza Cardoso. Essa obra eu consigo observar o espaço bidimensional. Eu não consigo perceber profundidade. Então, eu tenho 2 dimensões, altura e largura. Agora, essa obra, observando, é uma pintura, correto? Feita telas na técnica em óleo sobre tela. E a pergunta que eu faço, ela é bidimensional ou tridimensional? Bom, o espaço representado pelo pintor, ele causa um efeito de ilusão, ou seja, eu consigo perceber essa profundidade. Então, as personagens estão no interior de uma taberna, né? É um nome que se dá a um local de uma cultura antiga. Mas, na verdade, o visual, o suporte visual é bidimensional. Então, o efeito que é dado pelo pintor é tridimensional, mas o espaço é bidimensional. Essa pintura chama o fado. Mais uma pintura. Essa daqui, na verdade, é uma foto. Eu consigo perceber no primeiro plano uma garota com um cachorrinho, ela está olhando uma porta. Essa porta, ela está no espaço bidimensional ou tridimensional? O que vocês acham? Bom, dá para perceber também que foi uma pintura. O autor aqui, o artista, ele pintou uma porta em um espaço tridimensional. Então, numa parede, ele fez uma porta de modo que o observador ele percebe, causa uma ilusão na realidade. Então, essa ilusão dá um efeito de profundidade, de modo que a pessoa que está vendo, ela acredita, ela se convence que como se fosse um objeto tridimensional. Então, uma pessoa desapercebida, poderia ser convencida a tentar atravessar essa porta, sendo que ela está aberta, mas na verdade é uma pintura. Então, são aqueles efeitos que os artistas fazem de rua também, aquelas pinturas que fazem de escada. Então, tem vários efeitos ilusórios quando eu tenho uma pintura no espaço tridimensional com efeito tridimensional, mas na verdade a pintura é bidimensional, tá? Então, nós estamos falando em espaço. Uma terceira foto. Essa foto, a imagem referente, é uma pintura bidimensional ou tridimensional? Dá para perceber, se você observar os detalhes, quando eu olho em primeiro plano na frente, nesse muro, parece que é uma foto real, é muito real, né? Mas, na verdade, o autor, que é um outro exemplo do Trompe-l'œil,
não sei se assim se pronuncia, esse artista ele recorreu também a elementos arquitetônicos, né, que é o muro, para dar essa noção de profundidade, de ilusão. Então, essa também é uma representação bidimensional, ela é feita em dois planos, né, duas dimensões, mas a ilusão, o efeito é de tridimensional, que é de profundidade. Então, vamos analisar essas noções de posições de objetos no espaço. Eu tenho três posições. Uma posição é na vertical, eu posso observar a posição na vertical, na horizontal, que é essa linha vermelha, e a posição oblíqua, que é inclinada, certo? Essas linhas aqui dos galhos da árvore. Eu também posso perceber perto e longe. Então, as representações do espaço, eu consigo tornar isso visível para quem observa, né? Então, essa imagem, essa pintura, ela tem um efeito de perto e longe. Como eu consigo perceber isso? Quando eu tenho a dimensão dos objetos. Quanto mais perto, maior. Então, eu tenho essas janelas aqui da frente, vamos comparar as janelas que são em comparação, as referências. Essas que estão mais perto são maiores. Aí, quanto mais eu diminuo, mais longe. Essa é também uma noção de espaço de profundidade. Então, veja bem, se eu olhar somente para as figuras geométricas retângulos, eu sem aquele fundo anterior, esse efeito de longe e perto, ó, o desenho ele é bidimensional. Confere? Tem duas dimensões, na horizontal, comprimento e altura. Contudo, esse tamanho me dá esse efeito da dimensão. Pela cor também, a arte também trabalha com essa outra característica. Quanto mais perto, mais forte. Então, eu posso observar as montanhas. Essas montanhas estão mais próximo do observador. Então, a intenção do artista ao fazer essa pintura é dar essa noção de profundidade, como quanto mais real possível. É uma pintura realística, de modo que se eu olhar na montanha seguinte, vai mudando a cor como se ela estivesse mais longe. Esse é o efeito também por meio da cor, reparando nas montanhas. Eu também tenho o efeito de frente e trás, né, que é de sobreposição. Vamos olhar aqui esse bloco, que é esse café. Se eu observar aqui, ó, esse espaço que falta, imagina um terreno baldio, né, sua casa, você tem a sua casa e ao lado tem um terreno baldio, ou seja, um espaço em aberto. Eu posso ocupar esse espaço com um sólido, um paralelepípedo. Então, eu tenho uma sobreposição. Se eu imaginar esse café sem, tem esse muro, e aqui, né? Qual que é o visual, né? Desse café? Ele é um sólido, um paralelepípedo, e essa opacidade, transparência, ele me dá esse efeito também de perto e de longe, ok? Essas linhas tracejadas de transparência. Bom, opacidade e transparência. Esse foi o último, ok? Essa relação que eu quis trazer sobre a arte, né? Aí a ideia, né? Isso, aí acabou. É para a gente ver como que a geometria ela se aplica em vários ramos da ciência. Um é a arte, né? Os pintores, autores que trabalham com diversos tipos de técnicas artísticas, seja em escultura, seja pintura, seja com construções diversas, né? Os arquitetos, os engenheiros, eles se utilizam do conhecimento da geometria, essas noções de ocupação no espaço, ok? Outro conceito que é muito utilizado também na arte, nos desenhos, quem gosta de fazer desenho,
técnicas de mangá, outras técnicas de desenho, utiliza-se como base a geometria, as linhas paralelas, as linhas perpendiculares, eixos e assim por diante. A geometria, os traços, né, os rascunhos, eles são feitos por meio da geometria. Essa geometria que nós estamos estudando, a geometria dos objetos em unidimensional, bidimensional e tridimensional, tá? Então, outro ramo que trabalha com isso é as projeções ortogonais. Os desenhistas técnicos, desenhos técnicos que são aplicados à arquitetura, né, às profissões de engenharia e demais profissões, design de interiores e assim por diante, utilizam, então, nessa parte, eu vou utilizar também algumas informações próprias das técnicas de arquitetura, de desenho. Então, por exemplo, essa imagem está aqui. Antes disso, vamos pensar um pouquinho. Aqui eu tenho uma tirinha que ele fala assim: é um quadrado de certeza. É um quadrado de certeza, a pessoa falou, né? Triângulo, certeza absoluta. Quer dizer, aí o pai fala: filho, antes de concluir, olhe para os outros lados. Bom, essa charge, ele traz essa comparação, né, essa alusão à matemática, mas na verdade ele quer trazer uma discussão com você observar os outros lados antes de dar uma opinião concreta. Ou seja, se você olhar nessa figura tridimensional de baixo para cima, aí eu enxergo o quê? Eu consigo ver um quadrado. Para mim é um quadrado. Isso é uma pirâmide, certo? Uma pirâmide base quadrada. Você olha só para o fundo dela, o que você enxerga? Um quadrado. Ah, não, agora eu vou olhar de frente, olhando na lateral. O que eu enxergo? Um triângulo, com certeza. Ah, mas ele fica em dúvida. Se ele mexer de novo, se ele olha de cima para baixo, o que que ele vê? Né? Então, ou seja, antes de você tirar a conclusão do que antes de falar com certeza, não é um quadrado, com certeza é um triângulo, olhe para outros lados, para os outros lados. Por quê? É uma figura tridimensional, antes de tirar qualquer conclusão. Outro exemplo também, imagina que eu tenho um sólido aqui e a luz refletida. Quando essa luz reflete nesse sentido aqui, ó, vai fazer uma sombra, né? Como se fosse um holofote, vai fazer uma sombra e vai gerar uma circunferência aqui, um círculo. Isso é verdade? Está correto? Sim, né? Se você se posicionar, ó, imagina que isso é uma sala e você está de frente para esse objeto. A projeção, o que vai aparecer a luz, a sombra aqui, ó, vai ser essa circunferência. Agora, se você estiver posicionado nesse sentido, nesse lado, e olhar daqui para cá, vai formar um quadrado ou um retângulo, né? Bom, esse sólido tem um formato de um cilindro. Você com certeza deve ter um cilindro aí na sua casa, né? A caneta é um cilindro. Se você observar a caneta, a própria ou qualquer outro objeto de formato cilíndrico, olhando ele de frente, traçando as linhas que são adjacentes, que são por fora, né? Contorno, vai formar uma figura plana, que é um retângulo. Então, é verdadeiro, né? Qual que é a ideia de projeção ortogonal? O próprio nome fala que é uma projeção quando eu tenho quando eu projeto algo. Projetar é passar, né? É como se eu fosse transladar, eu diria assim. Vou projetar minha imagem. Então, eu tenho a minha imagem e vou colocar ela em outro lugar. Então, imagina que tivesse uma lâmpada aqui, ó. Então, eu tenho uma lâmpada, não está pintando. Aqui. Essa lâmpada está posicionada em cima desse ponto. Ela vai formar um ângulo de 90 graus com esse plano. Então, imagina que eu tenho o chão. E quando eu tenho um objeto no espaço, ele ocupa um espaço, apesar de ser um ponto é unidimensional,
mas qualquer o objeto ele vai ocupar lugar no espaço. O ponto ocupa, né? Uma dimensão, unidimensional. Qual é a projeção dele nesse plano? Então, se eu ligar essa luz, vai atingir o foco e esse ponto ele vai ser projetado no plano, formando um ângulo, se eu traçando uma reta aqui, ó, fazendo uma linha perpendicular com o plano, eu vou obter o A'. Então, vou chamar esse ponto de A e o ponto da projeção no plano de A'. Esse ponto azul, ele é a projeção do ponto A no espaço. Vamos ver um outro exemplo, agora bidimensional. Eu tenho aqui, olhando de frente, nessa posição que nós estamos olhando, eu tenho o segmento BC. Esse segmento da posição que eu estou olhando, ele está inclinado em relação ao observador, né? Agora, se eu fizer a projeção desse segmento de cima para baixo, ou seja, se eu tiver uma lâmpada, né? E olhar de cima para baixo. Quando eu olho de cima para baixo, tem que traçar uma reta ortogonal, que vai fazer um ângulo, uma reta perpendicular ao plano, vai formar um ângulo de 90 graus. E na outra extremidade também traça uma outra reta. Então, quanto mais vértice, espaço tiver esse objeto, todos os cantos, né, eu vou traçar essa projeção. Então, a projeção ortogonal desse segmento inclinado no plano vai ser esse segmento menorzinho, visualmente dá para ver que o tamanho é menor. Então, olha, por exemplo, eu tenho dois sólidos, né? Qual é a projeção ortogonal desses dois sólidos? Eles estão no espaço e eu quero projetar em um plano. A projeção ortogonal, veja bem, ela sempre vai ser feita de um objeto, seja ele bidimensional ou tridimensional, em um determinado plano. No caso, esse exemplo é um plano horizontal. Então, a projeção está sendo feita de cima para baixo. Como é um cubo, o primeiro é um cubo e o segundo é um prisma de base quadrada, a projeção ortogonal vai ser sempre nos vértices. Então, eu tenho os 4 vértices, passo a linha ortogonal, vai formar um quadrado. Então, dá para perceber que os dois sólidos têm a mesma projeção. Eles têm a mesma base, o tamanho, né, da base quadrangular são iguais. Por isso que ela está unindo aí. Eu posso fazer projeção também em outros planos, né? Então, veja bem, você está vendo esse vídeo no seu celular ou no computador e você está dentro, imagina que você está dentro no interior de um cômodo da sua casa. Qualquer que seja esse cômodo, ele tem as paredes, e as paredes têm o formato, esse cômodo geralmente, né? Na maioria das vezes, tem o formato de um paralelepípedo, uma caixa, né? Como esse cubo, esse paralelepípedo. Então, são 4 faces laterais. Eu posso fazer a projeção ortogonal na parede da frente, essa parede aqui, ó. Eu posso fazer a projeção ortogonal na lateral e posso fazer também no chão. Então, como eu estou observando aqui, ó, esses objetos são 3 sólidos. Então, são objetos que estão no espaço, que são tridimensionais. Eles têm comprimento, largura e altura. Bom, fazendo as projeções, eu posso fazer essas projeções nos 3 planos, né? Eu vou, nesse caso aqui, ó, esses dois sólidos é o plano de baixo, da horizontal, e esse é o lateral. Eu olhando aqui, ó, essa setinha, sempre toda a projeção ortogonal tem a posição do observador e onde a projeção vai ser feita. Então, o observador está aqui. Ele está olhando nesse sentido. Para projetar na parede, eu vou traçar as linhas perpendiculares ao plano. Aí, eu vou ligar esses pontos, vai formar um retângulo. Então, a projeção é um retângulo. Eu tendo um prisma de base quadrada com o mesmo tamanho aqui, ó, as mesmas larguras, todos eles têm a mesma largura. Por isso que gerou planos, projeções iguais, de tamanhos iguais. Aqui são outros exemplos, ó. Esses 3 sólidos com a projeção lateral e a projeção na horizontal. Se eu fizer uma movimentação desses planos, eu consigo ter as percepções
E aí, ó, tem o final aqui do plano lateral e do plano de baixo, tá? Isso pode ser aplicado em desenho técnico, em arquitetura, arquitetura e urbanismo, cursos de desenhos, engenharias, afins, etc. Então, tenho assim esse objeto no espaço. É trabalhado com 3 planos. O plano horizontal, que é o plano do fundo, né? A parte de baixo, seria esse daqui, ó, que é o superior. Então, tem duas denominações técnicas, né? A, a norma, né? O jeito de falar tecnicamente, que os desenhistas usam, é desse jeito aqui, ó. Vista frontal, vista lateral, vista superior. Vamos falar de planos, que eu acho que fica mais fácil. Plano horizontal de baixo, plano vertical, que é o de frente, lateral, né? O plano de frente, né? Desculpa, e o plano lateral. Então, esse sólido aqui, ó, traçando de cima para baixo, no plano horizontal, vai fazer essa figura aqui. Se eu olhar dessa posição, tá vendo a setinha? Nesse sentido, para projetar na parede, vai formar essa figura aqui. Agora, se eu tiver nessa posição aqui, no plano, na lateral, vai formar essa figura. Então, tudo depende do seu olhar, tá? Vou passar aqui, basicamente, o que eu acabei de falar sobre esses planos. Então, plano vertical é o vermelho, plano horizontal é o amarelo, plano lateral. E um exemplo prático, tem um prisma triangular. Não sei se vocês já viram, tem um chocolate que chama Toblerone, eu acho. Vem o formato desse prisma triangular. Então, imagina você está segurando esse chocolate e vamos verificar como ficam as projeções nesses 3 planos, tá? Então, olhando de cima para baixo, posicionando esse prisma no espaço, quando eu faço a projeção no chão, qual figura vai formar? Um retângulo. Tá vendo a transparência aqui, né? Eu tenho a noção de profundidade desse desenho tridimensional, traçando as linhas em todos os vértices, ó, não sei se vocês conseguem ver, todos os vértices dessa figura vai ser traçado uma linha perpendicular ao plano. Ligando esses pontos no plano, formou-se um retângulo. Toda projeção ortogonal no plano vai ter como fim uma figura plana, bidimensional, tá? Então, parto de uma tridimensional para uma bidimensional. Olhando agora de frente, qual é a figura que vai aparecer bidimensional, plana, nesse plano frontal, de frente, né? Então, ou lateral, né? E os nomes não precisa ficar tão preocupados, você precisa ter essa noção. A figura laranja formada foi um retângulo. Então, vou traçar as linhas perpendiculares, lembrando que eu estou vendo de frente. Então, eu vou traçar aqui, ó, as linhas perpendiculares ao plano e obtém-se, né, os pontos, formando um retângulo. Agora, olhando com esse plano vertical, é o triângulo, certo? Se eu tirar esse sólido, o que fica, né? Depois de unida as 3 vistas, chama as vistas ortogonais do prisma, eu posso retirar o objeto e vou obter ali os desenhos dos 3 planos, né? Do horizontal, do vertical e do lateral, que são o retângulo, outro retângulo e o triângulo. Para finalizar, esse é o desenho técnico quando são feitas as vistas, né? Que os desenhistas usam, né? Então, para fazer esses desenhos, eles utilizam os instrumentos, aqui está falando, né? Régua, esquadro, compasso. E é de extrema importância que as medidas elas sejam verdadeiras, elas sejam cuidadosamente calculadas. Então, o ângulo tem que ser de 90 graus, né? As linhas têm que ser perpendiculares para que o desenho seja feito, ok?